Tá aí o Paulo Amarante falando diretamente de que Montevidéu é aí que você está, meu querido Paulo Amarante, todo elegante aí que Estou em Montevidéu, estou em Montevidéu. Esfriou um pouquinho, aí eu tive que botar aí, uma roupinha mais fria, deu uma colocou um virada no blazer aí. tempo. Qual é a Estou aqui. boa de Montevidéu, Amarante? Me conta pra gente o que você foi Então, fazer aí, congresso? não, nós estamos fazendo um seminário já há alguns anos. Eu venho fazendo um seminário aqui em Montevidéu, assim como também na Argentina. Nós estamos unindo esses três países que têm leis de reforma psiquiátrica recente. A primeira foi a do Brasil, a de 2001, né? Depois a da Argentina, 2010, e agora a do Uruguai, 2017, que cada vez as leis são mais definitivas em relação ao fim do modelo manicomial. Então, a lei uruguaia deu um prazo que até 2025 os manicômios sejam fechados aqui e substituídos por outras formas de cuidado, etc. Sabe que a experiência brasileira, apesar de não ter sido totalmente concluída, né, mas fechou mais de 60 mil vagas em manicômios terríveis aqui, e criou projetos, você falava com o Meneghelli, né, projeto de cultura, porque a gente tem que tirar as pessoas dos manicômios, oferecer-lhes tratamento, mas também outras possibilidades de vida, geração de renda, economia solidária, trabalho com arte e cultura, associativismo. E nós estamos, então, elaborando mais um projeto aqui de curso, né, conjunto entre esses três países de formação, de pesquisa. Criamos o Observatório Latino-Americano de Direitos Humanos. Então, estamos nesse processo, consolidando aqui um trabalho com a região, ainda mais agora que Uruguai, né, e Argentina estão com governos conservadores, resistindo a essa mudança que a reforma psiquiátrica propõe, que é de inclusão de toda a diferença, de toda a diversidade. O Lacalle Pou parece até um moderado, se comparado ao Milei, né? Se comparado com o Milei, ele é um moderado, né? Mas o Milei, você viu que o Milei ele já deu para trás em quase tudo que ele falou que ia fazer, fechar o Banco Central, dolarizar a economia, cortar relações com o Brasil. Ele já votou. Já condenou o Lula. A infelicidade, né? Ele nomeou pessoas realmente temerárias aí, pessoas com ligações com o nazismo, para setores importantes do governo, com a ditadura. Isso aí pode ser um perigo muito grande. Você tem uma ligação histórica com a Argentina, não tem, Amarante? Acho que você me falou isso outra vez. Você já jovem, você já ia para a Argentina trabalhar? Exatamente. Não é? Eu vim para a Argentina pela primeira vez em 1974, com o Congresso Argentino de Psiquiatria, que era uma associação progressista na época, porque tinha muito mais influência da psicanálise, dos direitos humanos, das práticas comunitárias, do que da indústria farmacêutica, que hoje, como quase toda associação psiquiátrica no mundo, é financiada e é dominada pela indústria farmacêutica. E aqui em 74, a primeira vez que eu vim, o hotel onde tinha o congresso foi fechado pelos militares, porque queriam prender uma psiquiatra marxista, uma psicanalista, Marie Langer, famosa Mimi Langer. E, a partir daí, eu comecei a vir. Depois, organizamos os encontros da Rede Alternativas à Psiquiatria, né, que vieram Guattari, Roberto Castel, Franco Rotelli, Franca Basaria, várias pessoas do mundo inteiro participaram aqui desse seminário. E depois ajudei, com as mães da Praça de Maio, a criar os congressos internacionais de direitos humanos e saúde mental. Fui condecorado, né, com o título de doutor honoris causa das Mães da Praça de Maio, recebi o título da Hebe de Bonafini, e começamos esse trabalho, fizemos por vários anos. E agora, então, mais recentemente, eu criei a Rede Latino-Americana e Caribenha de Direitos Humanos e Saúde Mental. Temos uma rede importantíssima, rolando aí pela América Latina, do México para baixo, passando aí pela América Central. Como é que é o nome da rede? Rede Latino-Americana e Caribenha de Direitos Humanos e Saúde Mental. Não tem uma sigla, o nome é esse mesmo. Nós chamamos LARID. Né? LARID.
quando fala a rede, né? E a gente colocou direitos humanos na frente para exatamente falar, não se trata só de defender os direitos humanos de pessoas com diagnóstico psiquiátrico, mas sim de entender o quanto que a questão das etnias, do gênero, de sexualidade, outras questões, outros recortes, né, que são identitários das pessoas, tem a ver com o campo da saúde mental. Quantas pessoas passam por sofrimentos, constrangimentos, por ser negro, por ser LGBT, por ser, né, indígena, entendeu? Originário, como eles falam aqui. Então, isso é muito importante. A gente construiu uma rede que ela transborda o campo da saúde bastante. Então, ela discute todos os aspectos das políticas sociais. Isso que é importante, por isso que o Paulo Amarante é uma figura assim, essencial para a gente entender, absorver e combater aí as mazelas do país no que diz respeito à própria política de saúde mental, mas associada com a questão do trabalho, com a questão étnica, né, Amarante, das migrações também, né? A gente acabou de receber os brasileiros e palestinos que estavam em Gaza e eles já começaram a ser atacados aqui nas redes sociais. Quer dizer, acabou essa passagem do Bolsonaro pela presidência acabou deixando esse rastro de fascismo e destruição ainda latente na população brasileira. Você conheceu o Félix Guattari, o Deleuze? Conheci, não, o Deleuze não, o Félix Guattari, conheci. Félix. Eu conheci o Félix Guattari, o Roberto Castel, que eu fui relativamente amigo, o Franco Basaglia, o Franco Rotelli, o Thomas Ais, o Erwin Goffman. Conheci muita gente da história aí, das ciências sociais e políticas que construíram a crítica ao modelo psiquiátrico tradicional, ao manicômio, né? O Guattari vinha muito ao Brasil, o Roberto Castel também. Sim. Tem uma revista, não sei se da USP, que o Guattari entrevista o Lula. Você lembra disso, não? Lembro. Eu não lembro qual é a revista, eu lembro. Mas tem esse processo aí, quer dizer, o Lula sempre foi importante para o país, né, o Amarante? Claro, Ele é uma figura que despontou nos anos 80 e mexeu com as bases do país, né, realmente. Isso é um relato importante também, acho que do seu ambiente de leitura de mundo, né? A chegada do Lula, né? Claro, não, o Lula representa realmente uma revolução, uma renovação na política, né? Alguém que constrói o seu trabalho, a sua plataforma a partir de um projeto político, de classe, né? Isso é muito importante. Quando a gente fala também aí, estou falando de gênero, de raça, etnia, e não pode esquecer a classe social, né? Que nós temos uma luta que está inserida dentro de uma luta de classes, né? Que é mais radicalizada a violência, onde a pessoa é negra, LGBT, é imigrante, etc. Mas é uma luta de classe. No fundo, né, existem outras, as lutas identitárias trouxeram novas questões, mas não podemos esquecer. E o Lula, claro, representou. Eu me lembro quando eu trabalhava na Itália, eu estava escrevendo, fiz muitos projetos com os italianos. A influência da cultura, da política brasileira é muito grande nos setores progressistas. Eu fui muito amigo do Giovanni Berlinguer, né, que é o irmão do Enrico Berlinguer, o senador italiano, que foi um dos autores do Sistema Único de Saúde italiano, da lei de 80... a Lei 88, né, de 884, de 78, que foi a lei da reforma italiana, que inspirou uma das principais inspirações do SUS aqui no Brasil, que Giovanni vinha fazer. Então, ele tinha uma enorme admiração pelo Lula. No congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que o Lula veio, o Berlinguer se desmanchava, né? Então, todos eles falavam. Eu vou aproveitar essa lembrança do surgimento do Lula na cena nacional e internacional para fazer uma pergunta aqui para o Amarante, mas antes, Amarante, eu quero saber o seguinte: o Milei, né? Vamos falar um pouco da cabeça dessa figura, né? Que
que vai assumir ainda, né? Vai tomar posse ainda na Argentina, está montando o Dia governo. 10. Uma figura que a gente poderia chamar de extravagante, que diz conversar espiritualmente com o cachorro falecido, né? Que é uma coisa que a gente acha ridículo, mas que eu acho tão divertido. E aí eu fico me perguntando, será que a esquerda não ficou muito chata? Quer dizer, começa a ter preconceito com essas inserções. É claro, se elas são lúdicas da direita, tudo bem, mas não deixa de ser alguma coisa que a política precisa. Você está me entendendo, Amarante? Quer dizer, Estou essa entendendo. extravagância dele, esse imaginário que ele mobiliza, claro que tem a motosserra, tem as coisas estranhas, mas eu acho que às vezes a esquerda se leva muito a sério e acaba fazendo bloqueios com a demanda simbólica do cidadão, da população. Tá aí uma batata quente para você falar para a gente. Eu acho também. Eu acho que não só um discurso muito, em certo sentido, muito acadêmico, muito duro, muito pouco flexível, né, que percebe muito pouco as diversidades. Fala, mas de uma maneira talvez conservadora sobre a questão da diversidade. E não incorporou, você vê, a questão, por exemplo, você está falando desses comportamentos, né, que se falam muito sobre a loucura, etc. É louco, não é louco? E eu diferencio loucura no sentido de transtorno mental desses comportamentos. Eu acho que eles pegam uma fatia de mercado político, né, que são importantes. E a certa extravagância, um certo desespero. Afinal de contas, a Argentina está com 100 e tantos por cento, 180% de inflação. O candidato oficial era o ministro da Economia. Era o Então, alguém racional. que vem... Era o racional que fez e que levou, que para a população é quem teria levado a Argentina à situação que está. Eu ontem passei numa casa de câmbio e fui fazer câmbio de real para peso uruguaio. O peso argentino está valendo 0,01 peso uruguaio. Isso é sinônimo de nada, quer dizer, não tem valor. Eu até achei curioso, porque como é que alguém vai trocar para pegar 0,01, né, em tempo? Se fosse um peso só, nem teria essa moeda, né? E teria que trocar muito para pegar uma moeda de 10 pesos. E o senhor da loja disse, é uma forma de eu não trocar. Não, por que eu vou fazer com isso? Então, ele não pode se negar a cambiar, né? Mas, então, eu acho, assim, realmente... Tanto a esquerda, eu acho que o setor progressista, se endureceram muito na intolerância religiosa. Nós não víamos o quanto as igrejas pentecostais estavam capturando demandas sociais, estavam ocupando lugar em muitas comunidades, o lugar do Estado, com apoio social, com assistência, com cuidado, né, com prestação até de serviços, ocupando um lugar simbólico nessa escuta, na escuta. Os serviços de saúde, mesmo de saúde mental, que seriam dedicados à escuta, desaprenderam de escutar. Só escuta os sintomas. E muito rapidamente, numa consulta de 5 minutos, a pessoa sai com um diagnóstico de esquizofrenia e uma medicação, ou várias medicações. Então, a própria psiquiatria tradicional destruiu muito esse lugar da psicanálise, da psicologia, da escuta e de outras formas de escuta que um profissional que trabalha com a população, com a comunidade, tem que ter, de saber aprender os medos, né, as apreensões e, com isso, construir soluções. Acabou que viramos a medicina tradicional, oficial, virou uma medicalizadora, prescritora de medicamentos, e que não consegue entender as pessoas, né? Então, elas estão partindo para outras soluções. Eu acho que na política se vê isso como uma dessas formas. Eu estou me lembrando aqui do programa Mais Médicos, dos médicos cubanos no Brasil, que tinham a característica, eles são treinados para isso, né? De conversar com o paciente, de estar perto, de tocar o paciente, porque os médicos, com toda a vênia possível, brasileiros,
eles adquiriram um distanciamento, né? Essa coisa de produzir, de mais consulta, de mais dinheiro e tudo mais, de medicalização, o cara fica distante do paciente, não encosta no paciente e sequer conversa, né? E porque os pacientes, por exemplo, também são humildes, né? Se pegar a classe trabalhadora, e por isso que os médicos cubanos promoveram uma certa revolução aqui no Brasil. Eu me lembro da Dilma falando assim: eu gosto do médico cubano porque ele vem, ele pega em você e tal, te toca e sabe, digamos, conversar e ler o corpo, né, das pessoas. O que você acha dessa? Então, concordo plenamente. E conheci muitos médicos cubanos e conheci uma das experiências, conheci a fundo, mais importante com o médico cubano, que foi a de Tocantins. Né? Durante um período grande, o estado de Tocantins é um estado novo, né, de 88, dessa Constituição. Os médicos não queriam ir para lá, porque era um estado começando. Havia um médico que escrevia para a Folha de São Paulo, foi uma grande liderança nos anos 70, Carlos Gentili de Mello, e ele dizia: onde não tem banco, não tem médico. Ele brincava com isso. Você faz um mapa dos bancos pelas cidades que não tem banco, não tem médico. Ou seja, o médico vai onde o dinheiro está. Então, os médicos não queriam ir para o interior, como não querem ir para a periferia, não querem ir para o subúrbio. Né? Não vale a pena. Quando teve esse desastre em Petrópolis, né, eu até associei muito com esse desastre aí da Braskem, as pessoas perdem a casa, perdem a referência, perdem o céu, elas perdem o território, elas perdem a vizinhança. Então, é um desastre humano muito profundo quando acontece esses desabamentos, terremotos, né? Esse caso aí você tem que sair de casa, etc. E eu fui convidado pela Fiocruz para montar uma equipe para trabalhar em Petrópolis. Os médicos não queriam ir, achavam pouco. Né? Então, eles não estão pensando no sofrimento humano, na necessidade de criar. Eu acabei trabalhando com os Médicos Sem Fronteiras, né? E uma equipe de muitos outros profissionais, e uma médica. Então, o médico realmente perdeu essa relação com o humano. Né? Isso leva a que ele vira um prescritor meramente. Que é esse desafio que a gente tem de enfrentar agora, quer dizer, o capitalismo ele esgarça todo o processo social, né? Quer dizer, o acúmulo de riqueza de um lado e a pauperização de outro lado. Essa experiência de Petrópolis que você está falando foi da última enchente que teve lá? Foi da última enchente. Há 3 anos atrás morreram quase 300 pessoas. Né? Muitas perderam 2, 3 familiares. Né? Mas uma coisa impressionante, assim, que a gente às vezes não entende, né? Teve uma senhora, inclusive, que não foi de lá, mas foi de Mariana, falou comigo: eu perdi o céu, porque ela tinha um lugarzinho na casa dela que desabou, onde ela chegava do campo e sentava ali. E ela, ali naquele momento, ela se recompunha, né? Psicologicamente, fisicamente. Ela perdeu esse lugar. Então, ela perdeu pessoas, ela sentia falta, mas ela referia muito mais à perda do céu, essa possibilidade. Então, isso é como uma referência, as pessoas perdem o seu referencial de vida humano com o território. Né? Isso é muito trágico. A metáfora hoje que circula por aí é perder o chão, né? A pessoa perdeu o chão. Perdeu o chão, ela perdeu o céu. Perdeu o céu e o chão. Evacuadas lá de Maceió, literalmente perderam o chão em função, enfim, de uma empresa que não teve responsabilidade ali na extração dos minérios. Exato. Que estão aqui abaixo daquela região. Meu querido Amarante, comentários aqui. Elizabeth Beth Andrade: fui ao Tuca num evento com o Guattari, apresentei a ele nossa radioclipe, uma rádio pirata montada na cozinha da minha casa. Ele pediu muitos detalhes e curtiu muito nossa experiência. Olha que bacana. Célia Lacerda: ver e ouvir o Paulo Amarante me lembra o deputado mineiro Paulo Delgado, suas importantes lutas pela implantação do sistema antimanicomial. Participei desde o início. O Paulo Delgado foi um político presente nessa questão, né? Paulinho, eu posso ter a oportunidade de chamá-lo de Paulinho Delgado, né? Desde o início acompanhei o processo, participamos da elaboração da lei, porque o Paulo apresentou uma lei que foi construída por um coletivo, né? Isso foi muito interessante, né? Ele apresentou a lei, foi o nosso porta-voz, mas a lei foi construída pelo movimento antimanicomial.
Paulo Amarante, chegamos ao final aqui do nosso papo. Voou, passou muito rápido. Eu quero te agradecer, você fazendo o esforço aí de falar com a gente nas suas viagens pela América Latina, pela América do Sul. Você está de volta semana que vem para o Brasil? É um prazer. Volto porque segunda-feira começa a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental em Brasília, que não existe desde 2010. É o grande evento que você está se preparando há muito tempo aí para esse evento. Exato. Tem pessoas do Brasil inteiro no processo de participação, de eleição, que passa dos serviços para a cidade, né? Eleição municipal de delegados, depois para o Estado, e agora vai ser a etapa final, a etapa nacional. Desculpa, repete para a gente aqui a data desse evento. É de 11 a 15 de dezembro. De 11 a 15? Conferência Nacional de Saúde Mental. Em que lugar que vai ser no Rio? Em Brasília. Em Brasília. Vai ser em Brasília. As conferências são sempre em Brasília, com exceção da saúde indígena, que em geral são em terras, em comunidades indígenas. Todas as conferências. Maravilha. Você vai poder estar aqui conosco na terça-feira? Vou me organizar lá para, na hora do programa, até, quem sabe, já dar alguma atualização do que está discutindo. Temos uma pauta bem tensa, a questão do enfrentamento das comunidades terapêuticas, do retrocesso do modelo manicomial, que foi muito estimulado no último governo, e nós temos que enfrentar isso tudo, seguir no nosso processo aí de inclusão, de transformação, né? Porque nós não falamos só de tratamento psiquiátrico, falamos de cidadania, de direitos humanos, de dignidade. Essa é a nossa luta. Paulo Amarante, muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam aqui o 11 News. Estaremos de volta amanhã, pontualmente às 11 horas, para mais uma rodada de informações, críticas, análises, e continue com a nossa programação na TVT, nas redes sociais, no YouTube, no Twitter e no Facebook.